Você já se deparou com algum texto que parece que coloca em xeque toda a tua compreensão sobre o conceito de amor, principalmente o conceito do amor de Deus? Então, eu tinha um texto na Bíblia que eu lia e eu no início não compreendia. Diz assim que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E aí eu pensava, mas como que Deus chama a muitos, né? E daí não escolhe a todos. Como assim que Deus chama e não escolhe? Se o amor dele é universal, se a palavra diz em outros textos que ele não faz acepção de pessoas. Fiquei ruminando esse texto muito tempo no início da minha caminhada. E até um alerta para gente que a gente tem que contextualizar sempre um texto, porque um texto fora de contexto sempre é um pretexto para uma deturpação, né? Antes mesmo de eu buscar o contexto desse texto, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Supomos que você escolhesse uma pessoa, com esta pessoa eu gostaria de me casar, mas a outra pessoa não escolhe você. O que Deus assim me mostrou com esta comparação? Que a escolha precisa ser mútua, ela precisa ser das duas partes. Aí depois, lendo todo o contexto desse ensinamento, que ele está dentro de uma parábola em que Jesus fala de uma festa de bodas do filho, né, de um rei que ia celebrar as bodas do seu filho, preparou a festa, preparou todas as coisas e mandou convidar as pessoas. Aí, incrivelmente, essas pessoas que eram convidadas, cada um tinha uma ocupação, um negócio para ver, um a fazer, enfim, estavam todos ocupados com seus interesses e dispensaram o convite. Olha que coisa impressionante, tem uma parte da parábola que o Senhor fala que as pessoas que estavam sendo convidadas ficaram irritadas, se indignaram com os mensageiros e agarraram, bateram, espancaram e alguns até mataram. E aquele rei fica indignado e diz assim, mas tá, já tá tudo feito, tudo preparado, vai e chama todo mundo na rua, vai pela rua, chama bons e maus e traga todo mundo para essa festa. Quando o rei entra na festa, ele olha para uma pessoa que está lá dentro e vê que aquela pessoa não está com o traje adequado para aquela festa. E aí ele pergunta, por que você entrou aqui desta forma? E a pessoa emudece e não consegue encontrar uma resposta, né, para ele, e aí ele manda tirar aquela pessoa de uma forma radical. Ele diz que aquela pessoa é lançada nas trevas exteriores onde há choro e ranger de dentes. E daí na sequência ele fala esse versículo, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Então você veja que ali, quando ele pergunta para aquele convidado, como você entrou aqui sem o traje adequado, ele fica sem resposta. Então é isso que acontece quando Deus nos chama no seu amor, no amor que ele demonstrou por nós, e nós não damos resposta ao Senhor, deixamos o chamado de Deus no vácuo, deixamos o amor de Deus sem uma resposta, sem um movimento, sem uma decisão, sem escolher também a Ele. Então, certamente, né, no dia das festas dessas bodas, aqueles que não o escolheram, que não deram a mínima resposta para esse chamado, eles não serão escolhidos, porque não escolheram também aquele que os escolheu e chamou, né? Então, é uma reflexão para nós pensarmos qual é o nível de resposta que nós temos dado ao amor que Deus demonstrou por nós na cruz. Parece uma história sem sentido, uma história irreal, né? Essa que estamos falando aqui, te parece uma atitude radical, esse rei ter tirado aquele convidado que não estava adequado para o ambiente, lançado fora dali? Pois olhe, muitos estão nas praças convidando até hoje as pessoas para essa festa. E muitos têm sido abordados por guarda municipal, por polícia, têm sido presos, têm sido agredidos, a sua caixinha de som lá na praça tem sido jogada no chão. Quem não viu nesses últimos
tempos dessas cenas passarem nas redes sociais, de pessoas que estão lá na praça com uma caixinha de som, tocando um louvorzinho, falando para as pessoas: Jesus te ama, Jesus está te chamando, e as pessoas se irritam, né? Outro dia eu vi uma cena de um rapaz que arrancou o violão das mãos de uma pessoa que estava na praça, jogou no chão. Aqui na minha cidade mesmo, foi chamada a guarda municipal, porque tinha um pregador ali na areia da praia, incomodando porque estava falando muito alto. E ele estava chamando para essa mesma festa da parábola. Então, soa familiar, né? Jesus usava parábolas para ensinar. Isso acontecia naquela época e acontece até hoje. Então, o convite está aí, continua aberto. O abraço de Deus é demonstrado numa cruz que continua sendo a mensagem do seu amor para toda a humanidade. Amém.